Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo hoje de 10 minutinhos. E dando continuidade às frases, nós temos a próxima, essa aqui, do Jonan Goethe. Se deixássemos as crianças crescerem como são, teríamos somente gênios. Então, comentar sobre essa frase aí. E o que parece é uma crítica ao sistema de educação, né, a princípio. Não só ao sistema de educação, mas como o adoutrinamento pelos próprios pais, né, que é a formação do ego da criança, né, do que ela vai ser quando crescer, que é o mais comum, né, onde toda a sociedade vem e imprime, vamos chamar de valores, embora não sejam valores, né, imprime seus valores como se a criança fosse uma folha em branco, né, nasceu lá, então vem toda a sociedade e começa a imprimir o que, entre aspas, eles chamam de valores nesta folha, né, para formar ali um ser humano. Então, ou seja, vem a sociedade e imprime tudo o que ela já não permitindo que o novo seja. Então, é uma crítica, eu acho que mais a isso, né? Essa velha doutrinação de achar que as coisas têm que ser assim, assim, assado. Então, acaba ali formando um adulto tão problemático quanto os que já tem aí. Né? E quando fala de adulto, né, quando eu falo de adulto, como eu falei já em vídeos anteriores, não tem adulto, né? Não tem, são crianças com corpos de adulto, porque o corpo cresceu, só que a mente não desenvolveu. Né? Porque tudo que teve ali não foi trabalhar num ser humano, para que esse ser humano desenvolva. Né? Todos os idosos, os velhos, deviam ser sábios. Mas não. E quando são velhos, são como crianças. E eu tomo como base duas coisas básicas. Né? Uma é o aleitamento. Né? No reino animal, todo bebê, todo filhote mama. Mas quando ele cresce, ele desmama. O ser humano não desmama nunca. Né? E pelo menos eu penso que isso simbolicamente, não apenas simbolicamente, mas tem um peso muito forte nessa infantilização do adulto. Né? Mas assim, embora a sociedade não veja como crianças, são infantis, são birrentos, né? São aquela coisa de possessivo, né? Quando você analisa os cargos de poder, como que reagem essas pessoas quando vai impor suas regras, mesmo que são regras às vezes estúpidas. Principalmente quando você fala do sistema, que o sistema ele impõe algumas leis, algumas regras, algumas ordens, algumas agendas, que a maioria da população falando isso é absurdo. Só que você vai ter pessoas para impor isso, né? E meio que impor na base da birra, na base da força. Não é assim, eu quero que seja assim. Né? Então tem que ser esses adultos que não pensam, porque são infantilizados. Então tem não desmama nunca, né? Continua mamando aí até a morte. E se você repara, por exemplo, que eu reparo muito, assim, a questão dos jogos, a questão do entretenimento que a gente tem, né, joguinhos, mas o principal, né, o que me chama mais atenção, né, num curto intervalo de tempo, que é uma semana, dura pouco tempo, tem os finais de semana, aqueles programas de auditório, né, que coloca timinho para brincar com outro timinho, né, então as pessoas ficam ali torcendo, escolhendo palavrinhas, nessa repetição, nesse ciclo, coisa de crianças, que criancinhas fazem. Né? Então, são adultos tratados como crianças, são infantilizados, e se você repara tudo, né, a comida, você vai no mercado, tem que ser a embalagem coloridinha para chamar a atenção, tem que ter o bonequinho sorrindo. Né? Quando você vê, por exemplo, carros, você tem carros tipo, né, coloridos, você tem tipo diferente, né, carinhas diferentes. Você olha tipo a frente do carro é uma cara, né, os faróis, o óleo, a entrada de ar do radiador como se fosse uma boca, né, ele puxa essa semelhança, né? Você tem um farol mais fechado, é um olho um pouquinho mais sério. Então assim, tudo para chamar a atenção dessas crianças, para os seus brinquedinhos, né? Então não tem adulto, não cresce adulto. Então ele serve como uma crítica a isso também. Né? Então vem essas crianças com corpos de adultos, numa sociedade totalmente infantilizada, estúpida, né? Porque o que a gente vê é a estupidez, a forma que é montado tudo, né? Tudo para dar errado, e a maioria não se movimenta para mudar isso. Né? Não se levanta, porque a criança ela tem medo, ela se acanha. Né? Porque vem porrada, vem regras, vem
sanções, um monte de coisa que eles, né, você tem que agir dentro dessa linha, senão você vai ficar fora. E a criancinha ela tem medo de ficar fora, tem medo de ser excluída, né? Então eles usam muito isso. Então assim, uma crítica bem direta, né? Eu não sei se tudo isso ele coloca, mas vamos ver as partes do gênio. Será mesmo, né, que teríamos somente gênios se não tivesse toda essa interferência? Então assim, nós temos a interferência da sociedade, né, que é com toda essa criação do ego em coisas que já deu errado e você tem que configurar essas coisas dentro do próximo ser que está ali desenvolvendo. Fora isso, nós temos todo um oculto, né, um extrafísico que age também em cima daquele ser, ali imprimindo suas impressões, seus medos, né, suas fobias, né, coisas que às vezes a pessoa traz já de reencarnações passadas, né, de alma, e muito parasitismo, né, tanto de espíritos humanos e não humanos, né, de seres parasitas que estão aí só para manter a Matrix, manter a densidade muito densa, pesada, negativa, né? Então eles parasitam qualquer ser que vem, né, e bombardeiam. Então fica uma briga dessa alma, né, com todo esse entorno, com toda essa sujeira que aqui tem, que nós não vemos porque tratamos como normalidade, né? Mas quando você olha para a sociedade, basta olhar, você vê que não. Né? O básico, né? Como já falei, você tem que andar com chaves. Chave para quê? Para trancar suas coisas, porque se você não trancar, alguém vai lá e pega. Né? Um veículo, você não tem a liberdade de... Um veículo não deveria ter nem trancas, né? A tranca é só por segurança, para travar a porta. Mas quando você para, você desce, sai e não tem nada para ligar. Devia ser assim. E fica ali. Tipo uma bicicleta. Você chega num lugar, para e deixa ali. Não pode fazer isso nessa sociedade. Se faz isso aí, dura o quê? Meia hora, acho que depende do lugar, do lugar do mundo que você vive. Dependendo uns ou outros, menos. É questão de minutos. Tem aquele ditado, né, que fala a ocasião faz o ladrão. Então assim, a gente vive numa sociedade totalmente insana. Isso é para citar só uns exemplos bem basiquinhos. Né, o sistema de exploração de pessoas vão explorando as outras. Então assim, é uma sociedade estúpida e infantilizada. Então tem todo esse parasitismo também agindo em cima. Né? Então assim, gênios, sim, ele leva em consideração a alma humana, esse ser encarnante que sem interferência tem um pleno desenvolvimento. Esse Goethe, eu acho que ele era filósofo, então era um cara estudado. Então você pega essas pessoas que têm conhecimento, como se fala de uma nova educação, né, para poder educar e encaminhar essa criança e permitir que desenvolva o melhor que essa criança traz, né? Você poder identificar e dar ferramentas para que essa criança desenvolva isso. Não você pegar e moldar, senta aqui e vai fazer isso daqui. Não, você vai ver, observar a criança e o que ela demonstra interesse e você vai ter, demonstra interesse para isso. Isso vai facilitar para ela. E você deixa essas ferramentas à disposição e ela vai demonstrando interesse. Né? Ela vai buscar essas ferramentas. Né? O mestre ele vai lá e vai usar, vai mostrar, e essa criança vai assistir e vai, eu quero tentar também. Né? Como um instrumento musical, você está tocando, ela vai lá e vai pedir, deixa eu brincar com isso também. Né? Então, observando, então assim, uma nova educação, mas por pessoas sábias, não por outras crianças birrentas, que querem impor na base da força, e crianças que às vezes se igualam. Você vê adultos se igualando com crianças, birrando, só que o adulto que quer mandar, que quer impor, como se estivesse brigando com criancinha, né, medindo força. Então assim, vivemos numa sociedade totalmente assim infantilizada, né? Então essa frase eu trago aqui bem explicitamente isso, né? Tem que crescer, porque não está crescendo. Então, se deixasse umas crianças crescerem, né, vão parar aqui, não cresce. Você tem uma sociedade de adultos infantilizados, de crianças em corpos de adultos, né, por formas de assim estúpidos, né? Pouquíssimos adultos. Eu teria dificuldade de apontar algum adulto, né? Mesmo nós que às vezes crescemos, buscamos sabedoria e tudo, ainda sofremos a interferência que houve nessa sociedade, né? Então não somos adultos plenos como deveríamos ser, né? Mas nossa alma tenta ser o melhor possível, né? Ser alma, né? A alma, bondade, né? Fazer o que é justo, fazer o que é certo, né?
não julgar, não ter essa preocupação excessiva do que acontece com os meios de distração para crianças, né? Então é isso, gente. Eu trago mais essa frase, então ela traz essa reflexão. Né? Se deixássemos as crianças crescer como são, teríamos somente gênios. Então se deixasse que é mais que gênio, né? Seria muito mais, a coisa seria uma revolução completa, né? Mas todo o sistema é montado para que isso não aconteça, para que nós não desenvolvamos em nossa plenitude. Então, por máximo que você esforce, o melhor que você consegue, ainda está muito longe, está muito aquém do que você é como ser e como que já poderia, mesmo com o corpo físico denso, estar desenvolvendo. Né? Porque e além, né, transformaria totalmente esse mundo. Né? Uma coisa, digamos assim, surreal e inimaginável numa sociedade totalmente infantilizada. Então é isso, tempo estourado, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.